mas eu sempre enxerguei que a prática sozinha, ela se arrasta. E a teoria sozinha ela não sai do lugar, né? Então, a gente tem que juntar a teoria com a prática. Entender o que está acontecendo, né? Mas sempre o desempate é da prática. Pode ter a melhor genética do mundo, a melhor nutrição, né? Mas se tiver um problema, uma coccidiose, se tiver uma clostridiose, se tiver tudo isso, aquele potencial genético, né? Não vai. A diferença entre indivíduos é maior que entre raças. Então, se pegar um bom animal de uma raça, que na média é inferior, né? Às vezes, ele é melhor do que um indivíduo mediano de uma raça superior. Você concorda comigo? O Angus criou uma marca muito forte, né? E tem qualidades interessantes. A Angus não é a raça mais pesada. A Angus não é a raça mais leiteira. A Angus não é a raça que dá mais marmoreio para cruzamento. Ela não dá mais nada, mas ela tomou conta. Porque ela não tem gargalos, né? Olá! Seja bem-vindo a mais um episódio do ITVET na Prática, o podcast do ITVET. Eu sou o Marcos Morandim e eu trouxe hoje, com muita honra, muita alegria, para dividir a mesa com a gente aqui, mais um amigo profissional veterinário da botina suja, como a gente sempre fala aqui nessa mesa, Matheus Guapo Pavarina. Tudo bem, Matheus? Tudo bem, Marcos. Obrigado pelo convite. Muito feliz em estar aqui. Sempre o ITVET acolhendo a gente e na prática é o melhor. A gente falar da prática, né? Que a gente está lá no dia a dia do operacional, para a gente é uma honra. Que bom, Matheus. A gente fica muito feliz. Obrigado. Obrigado a você pela presença. Convite. Obrigado a todos os nossos ouvintes aí. Vamos trocar ideia. Vamos tentar deixar uma mensagem aí que some para as pessoas. Que bom, Matheus. A gente poder cultivar a informação e transmitir a informação é muito importante para nós nesse novo projeto nosso que já está aí com alguns episódios e não podia deixar você de fora dessa. Muito bons, inclusive, eu já assisti, eu achei a abordagem fantástica, né? Dar voz para a turma do campo, né? Para a turma do operacional, né? Quem está produzindo, e é muito importante, né? E o ITVET sempre com essa proposta, né? Sempre de trazer a teoria, mas linkada na prática, né? Teoria aplicada na prática, né? Isso é uma coisa que encanta a gente, é uma bandeira que a gente defende há muito tempo, e a gente se sente em casa por essa palavra prática. Isso deixa a gente confortável, assim, apesar da falta de familiaridade com isso aqui tudo, né? Com essa parte de modernidade toda, essa aqui é a sua prática, mas a prática, né? Deixa a gente em paz para poder conversar. Matheus é veterinário desde pequeno, é veterinário desde velho. Como que o Matheus descobriu a veterinária? Matheus é um menino nascido no interior de São Paulo, só que minha família já morava no interior do Mato Grosso, meu pai e minha mãe. E no interior do Mato Grosso a gente tinha poucos recursos, né? Então minha mãe, quando chegava na gestação, com 7 meses, vinha para São Paulo, porque tinha maternidade no interior de São Paulo, né? E depois que a gente nascia, eu e meu irmão, voltamos para o Mato Grosso, né? Meu irmão, 1 ano mais velho. Então, eu fui para o Mato Grosso com poucos meses de vida, né? Que ela veio para a maternidade aqui no interior de São Paulo. E voltamos para o interior do Mato Grosso. E é um menino, Matheus, filho de uma professora, e de um bancário, de um auditor. A família materna do trecho, do caminhão, né? Então, de viagem, né? De viver no trecho como a gente vive hoje, né? A gente vive aí 6, 7 mil quilômetros por mês nessa época de safra, né? E um pai bancário de uma família do campo. Meu pai bancário, auditor, mas meu pai é de uma família do campo. Meu avô trabalhava em fazenda, né? Então, a gente sempre teve uma raiz rural muito grande, por um lado, e uma raiz do trecho, né? Do outro, né? Então, esse é o Matheus. E eu morei no interior do Mato Grosso, Canarana, Poxoréu, Sinop, né? E sempre fascinado pelos animais, pelos padrões de comportamento, pelos padrões de entrega, né? Pela diversidade dos animais, sempre muito curioso, chato pra caramba, sabe? Perguntando o tempo inteiro, aquele menino piolento que fica coçando o tempo inteiro, né? Então, sempre fascinado por isso desde criança. A fascinação era pelas vacas já cedo, Matheus? Não. Ou não? Ou tem outra espécie aí que... Eu vou te falar, o vício é general. Tem uma foto minha com 3 anos de idade, com uma galinha passando um ferro de passar numa galinha. Não sei qual que era a ideia, se eu queria fritar ela para comer, se eu queria cuidar dela. Que ela alisar as penas? Não entendi, mas tem uma foto clássica de família assim, sabe? E eu sempre fascinado por animais, né? E aí, muito observador, perguntando muito por que um era de um jeito, outro do outro, por que aquele padrão entregava assim, né? E eu cresci assim. E aí eu fiz escola técnica em Cuiabá, a gente foi em Cuiabá para estudar, né? Técnico e faculdade, porque não tinha no interior na época, né?
E aí eu fiz técnica em eletrônica, porque eu não consegui fazer numa escola rural, técnica agropecuária, né? Eu fiz técnica em eletrônica e depois na Escola Técnica Federal do Mato Grosso e depois fui para a Universidade de Cuiabá fazer veterinária, né? E nesse intervalo eu sempre gostei de estudar raças, né? Eu sempre gostei do melhoramento genético. Eu não sabia que posteriormente eu ia chamar de melhoramento genético, mas eu gostava de estudar. Muito jovem, a gente não tinha acesso à informação como tem hoje, né? Nos meios digitais, mas a gente custava para conseguir um livro sobre raças de cães, né? Eu com 12, 13 anos. Depois estudar as raças de suínos, né? E por que em granja era uma raça e no campo era outro, né? Olha. Quando a gente mexia, quando a gente comprava um porco, um suíno branco para criar solto, não dava muito certo, né? Um frango de granja não ia bem no terreiro, entendeu? E essas observações, esses dilemas sempre me encantaram, né? Ver esse padrão. Curiosidade para entender. Por que aconteceu de um jeito em raças de cães e raças de cavalo, e depois, por um tempo na minha infância, na minha pré-adolescência, eu fiz hipismo, né? E montei cavalos de várias raças, em hipismo clássico, em salto. E por que determinados animais de sangue inglês tinham um temperamento mais sanguíneo, né? E uns animais como o hanoveriano, né? Eram mais warm blood, né? E tinham um comportamento diferente, né? Então, assim, e aí eu sempre estudando isso, visitando criatórios de cavalo, visitando aras, visitando fazenda, né? De amigos, da família, do meu avô, né? Do pai do meu pai. E sempre observando muito, né? E essa paixão foi crescendo. E aí, quando chegou na faculdade, o melhoramento genético para mim foi um choque na nossa profissão. Foi um choque porque eu vi que a nossa profissão não estava se dedicando para ele, né? Eu me lembro muito antes da faculdade, Marcos, já existia inseminação, só que na época a inseminação artificial, a venda de sêmen era através de bancos, né? Tinha Lagoa da Serra Bamerindos, né? Nossa. Tinha Pecplan Bradesco, né? Para quê? Para entrega dos botijões no Brasil na rede bancária. Então tinha uma agência do banco em Sinop, atrás dela tinha um escritório que vendia sêmen. Olha, que entendeu? interessante. Então era assim, a rede de logística era ligada aos bancos. Eu me lembro, com 12, 13 anos, terminando a exposição de Cuiabá, a Expo Agro, eu ficava de braço cruzado esperando o último dia para ver se sobrava algum catálogo para eles me darem, né? Que eles não queriam dar catálogo, que eram impressos, né? Na época, a impressão era tudo impresso, né? Então, era a gente conseguiu um livro, catálogo, né? de inseminação artificial e eu colecionei aquilo como uma preciosidade, estudava genealogia desde os 12 anos, né? Então, a hora que você pega um menino desse e leva na faculdade, e o melhoramento genético, né, não foi uma disciplina tão fomentada na faculdade, né? Eu não via paixão no melhoramento dos meus amigos. Pela instituição de ensino. Geral. A nossa profissão abandonou, não foi só a faculdade, não, que foi uma formação muito boa. Mas nessa disciplina em específico, né, foi uma coisa um pouco fugaz, né? E com o tempo eu consegui ver, depois de formar, inclusive... Só para te interromper, na época do catálogo lá do banco, tinha outras espécies além de bovinos? Não. Era bovinos? Era bovinos. Só bovinos? Só bovinos. Aí a gente conseguia e a gente era um tesouro aquilo pra gente, né? E eu não tinha nem com quem conversar sobre aquilo, né? Você é louco, menino? Vai querer fazer bezerro ser um touro, né? Sei. Isso dentro desse botijão não funciona, né? Você pegou essa mudança de cultura, né? A chegada da tecnologia no campo, né? A chegada, e foi uma ruptura muito grande, né? Hoje está tudo muito fácil. Né? Hoje tem uma facilidade muito grande em tudo, tanto de informação quanto de aplicação, né? Antigamente existia um preconceito contra novidades muito grande. Como é que você ia ter... tanto é que quando, nos primeiros estágios que eu acompanhei depois de formar, né, em 2000, e durante a faculdade, quando ia fazer uma inseminação, meus professores pregavam uma foto de um touro no curral. Olha. E era cruzamento industrial na época de cimental, né? Que era um vermelho de cara branca, e não tinha nenhum touro na fazenda, era só Nelore, daquela cor. Por quê, professor? Não, para as pessoas acreditarem que quando nascer é dele. Vai nascer de cara branca. Ninguém acredita, né? E teve uma vez um vaqueiro que ligou para o professor, falou, nasceu mesmo, né? Como que estava duvidando. Então, foi muito difícil, né? O começo, né? do melhoramento. E aí eu me formei em Cuiabá, né? Em 2000, e fiz um estágio de final de curso. Fiz vários estágios desde o primeiro semestre, né? Eu andei muito. É muito importante essa prática aí, né? Esse TVET na prática. Essa prática é muito importante. Eu tenho um fascínio por prática muito grande. Sempre gostei de estudar. Até destaque no final da formatura como aluno e tal, mas eu sempre enxerguei que a prática sozinha ela se arrasta. E a teoria sozinha ela não sai do lugar, né? Então, a gente tem que juntar a teoria com prática. Né? Fundamental. A gente entender o que está acontecendo, né? Mas sempre o desempate é da prática.
né? Lá fora, minha mãe sempre fala, lá fora faz frio, né? Então, lá fora que as coisas acontecem, né? Então, descer para o play, né? É um termo que a gente gosta de usar, descer para o play e fazer acontecer, né? Não é da forma ideal, mas é da melhor forma que você tem naquele momento. E o melhoramento é assim, né? E como você desceu para o play, Matheus? Você fez a faculdade, você saiu do ambiente teórico, embora fez seus estágios práticos, né? Sim. Quando você se viu formado, sem um amparo, né? Talvez uma sensação, e de fato você desceu pro play aí e falou assim, agora é a prática. Como é que foi essa transição sua? Acaba que de elite educacional a gente vira um problema social desempregado, né? É uma promoção que a gente recebe. Mas começou um ano antes, o professor Marcelo, professor de reprodução, foi fazer uma visita lá em Uberaba, né? Visitar algumas fazendas, e visitou a Fazenda Mata Velha, e ele pediu pro Léo Teixeira, que era o veterinário da Mata Velha. O Léo gravou com a gente. Gravou. Pro Léozinho, ele pediu uma vaca de estágio pro ano seguinte. Né? Então, ele foi com a turma, visitou as centrais de inseminação na época, que Uberaba tem várias até hoje, né? É um polo em melhoramento. E o professor Marcelo pediu pro Léo, eu gostaria de uma vaga de estágio pro ano que vem, né? A gente vai fazer um processo seletivo lá. E ele fez esse processo e me indicou. Eu fui estagiário do Léo e fui contratado pela Mata Velha, né? Assim que terminou o estágio, eu fui contratado pela Mata Velha, uma fazenda que trabalha com Nelore de pista, né? Exposição, tá? Nelore de elite. E eu fiquei quase 10 anos nessa fazenda. Né? E já faz 14, 15 que eu sou autônomo. Né? Então, são 25 anos de profissão, tá? Às vezes a lataria mostra mais, mas é que eu tô meio judiada. Mas de profissão são 25 anos aí, né? Trabalhando com produção e reprodução do modo amplo, né? Depois eu fiz uma especialização em produção e reprodução pelo CB, mas nunca trabalhando somente o melhoramento, né? E essa é uma característica que eu sempre defendi, a gente ter uma visão do processo, né? E isso na minha opinião, um dos grandes gargalos profissionais que a gente tem, né? A falta de interação e de comunicação entre as partes, né, do processo. Então, isso é um assunto que sempre me machucou muito, porque a nossa profissão muitas vezes apaga incêndio, né, Marcos? A nossa profissão apaga incêndio, né? Você falou uma coisa que eu achei interessante, na verdade, duas coisas que vai conduzir a minha pergunta para você. Confiar no processo, esperar um processo de amadurecimento e essa saída tua, não repentina, da formatura sua, e entrar numa fazenda Mata Velha, uma fazenda capa de revista, né? E hoje a gente talvez fique esperançoso por uma oportunidade dessa, né? Ou talvez espera, né, que trabalhar em fazendas grandes, de produção de leite, corte, de grande relevância, de revista, de leilões. Para você, na época, recém-formado, ter uma oportunidade dessa e ter esse entendimento de esperar o processo, como que você trabalhou isso? Uma baita responsabilidade, uma baita visibilidade, porém, recém-formado, talvez, não com tanta experiência, mas como é que você fez o teu processo? Como é que você amadureceu o seu processo de profissional, tendo em vista que você teve essa oportunidade que muitas vezes é sonhada por muitos? Eu recebi a proposta antes da formatura, né, que eu fiz meu estágio de conclusão de curso, né? 3 meses praticamente de estágio, né? Voltei para me formar para colação de grau e nesse intervalo o Dr. Rômulo Kardec, que Deus o tenha, foi um grande gestor que eu tive, talvez o meu maior exemplo de gestão e humanidade foi ele, né? A gente teve grandes exemplos na vida, né? E ele foi um grande exemplo, um grande gestor, ele que me contratou. Aí ele me ligou que queria conversar pessoalmente, né? Então, antes da formatura eu fui no ônibus de Cuiabá para Uberaba, né? E até hoje em dia é tudo fácil, mas na época, para fazer o curso de inseminação que eu fiz no primeiro semestre da faculdade, eu saí de Cuiabá no ônibus e fui para o interior de São Paulo, né, lá para Sertãozinho, na Lagoa da Serra, fazer um curso. Lagoa. Então, era mais difícil, só tinha curso do Brasil lá, praticamente, né? E aí eu fui lá para Uberaba, depois do meu estágio, mas antes da formatura, né? Fazer uma reunião e receber a proposta. Eu tinha recebido uma proposta na faculdade também, né? Mas para ficar na clínica, fazer um mestrado, né? E depois dar aula, né? Mas aí eu recebi as duas propostas antes praticamente de pegar o diploma, né? E aí eu escolhi para o campo, né? Sempre o desempate meu é campo, né? Porque eu acho que querendo ou não, é o perfil, né? Não é certo ou errado, né? Tem gente que tem um perfil para uma coisa, né? E eu sempre me enxerguei como uma ferramenta prática, né? Mas sempre gostei muito de estudar, né? Sempre gostei muito, independente de ter sido um aluno que recebeu a placa na faculdade
número 1 no final da faculdade, mas eu sempre gostei de estudar e aplicar na prática, né? Eu acho que essa ponte, para mim, é essencial. Né? Isso, como eu falei, a teoria sozinha não sai do lugar, a prática se arrasta. Se a gente juntar, a gente vai a galope, né? Vai andar rápido. Então, eu acho que é isso, entender o porquê das coisas, né? Fazer um sistema de gestão, fazer uma leitura da situação, analisar e tomar a decisão nossa, né? Então, foi mais ou menos assim, eu recebi duas propostas antes de me formar praticamente, né? E aí eu entrei como um médico veterinário que trabalha em várias áreas, né? Cirurgia, clínica, reprodução, o melhoramento é um processo que a gente vai aprendendo, né? E aí eu comecei a ver, Marcos, que muitas vezes a nossa profissão apaga incêndio, né? Apaga. Coisas que poderiam ser... que a gente poderia... prevenir, que a gente poderia evitar com melhoramento genético, inclusive, ou com nutrição, inclusive, ou com manejo, né? com várias coisas. Né? Então, hoje eu sou um grande crítico, né? Não da especialização, né? da pessoa ser especialista numa área, mas da miopia que pode vir com ela. Né? Você só olha a sua área. Então, poucas vezes na minha vida, infelizmente, eu sentei nesses 25 anos de profissão numa mesa multidisciplinar com um nutricionista, né? Com o responsável pela sanidade clínica, com o responsável comercial, com o responsável do melhoramento, com o responsável da reprodução, para a gente discutir o projeto, entende? Isso faz muita falta, né? Porque muitas vezes vira um Frankenstein mal costurado. Cada um olha para o seu lado, né? Então, o melhor para a nutrição pode não ser o melhor para o bolso do produtor. Entende? Para o fluxo de caixa do processo a curto, médio ou longo prazo, que são 3 conversas diferentes também, não é? Então, essa questão multidisciplinar, mesmo que você, um médico veterinário, não dê a palavra final no melhoramento, ele precisa participar. Porque nasce na nossa mão ou morre na nossa mão. Não é? Isso te marcou, Matheus? Muito. O nascer na sua mão e morrer. Sim. E eu acho que o que realmente marca são os problemas de parto, né? Sim. Talvez por um problema de acasalamento. Também. E o nascer pode ser, tá nascendo um bezerro e morrer na mãe. Sim. Por uma dificuldade de parto. Tudo né? isso marca muito. Marca muito, Marcos. E não só, né? Eu costumo falar que o meu bisturi é um confidente de melhoramento para mim. Que são coisas que não chegam, por exemplo, os programas de avaliação genética. Né? Minha faca de necrópsia também. A terra esconde, não esconde? E a gente tem que olhar o fundo e não a cabeceira. A gente não né? A gente não faz uma população olhando a cabeceira. A gente faz olhando o fundo. Que é o fundo que é o nosso... que drena o nosso... É o boi ladrão do confinamento, não é? Uhum. Não é o fundo? O problema nosso é o fundo. O problema nosso não é a cabeceira. Então, todo mundo só olha a cabeceira. Né? E o médico veterinário está no fundo, não está? Aquela que não emprenha, aquele que não produz sêmen, né? Aquela que não sobrevive, aquela que tem distocia. Para desempenhar, tem que ter saúde. E para entender de saúde, tem que entender de doença, você entende? Então, se tiver com um assédio clínico grande num projeto, você acha que vai desempenhar? Você concorda comigo? Você pode ter a melhor genética do mundo, a melhor nutrição, né? Mas se tiver um problema, uma coccidiose, se tiver uma clostridiose, se tiver tudo isso, aquele potencial genético, né? Que a gente está falando de melhoramento nesse módulo, né? Não vai. Melhoramento é como se a gente fosse programar um motor, né? Programar uma rotação do motor. Né? Se não tiver combustível, se não tiver uma suspensão, se não tiver uma segurança, ele não vai. Tá? Então, melhoramento é fascinante porque ele é multidisciplinar, né? E como veterinário, né, como cirurgião, como clínico, como melhorista, a gente acaba que entende o animal de uma forma mais holística, né, de uma forma mais geral. Né? Vaca, por exemplo, grande parte dos veterinários da nossa área trabalham com reprodução. Vaca não é um par de ovários ambulante. Né? Ela tem um fígado, né? Ela tem um sistema imunológico. Então, às vezes, a gente esquece e que a sanidade tem um peso nisso tudo, não é? Então rumo, nutrição. Nossa, agora... aí entrou pesado, né? Você concorda? Você entrou num ponto crucial, né? Uma vez eu me lembro de um projeto, vou contar aqui alguns causos, né? Alguns causos, assim, eu contei num projeto que eu cheguei no novilhada de cocheira. A reprodução de cocheira é um mundo particular, é totalmente diferente, né? Um protocolo de cocheira, frequentemente, a gente gasta em hormônio mais de R$100, né? Um protocolo de gado de campo, R$20. Porque essa vaca super obesa, ela tem uma série de particularidades, e aí a gente trouxe muito do leite, né? Até na clínica de gado de cocheira, a gente usa uma base de leite muito forte. Eu fiz um estágio muito bom no Rio Grande do Sul, em leiteria, e eu trouxe muita base de clínica, de drenche, né? de propilenoglicol, né? Para cuidar desses problemas metabólicos. Mas, enfim, uma vez eu peguei um lote de novilho de cocheira, estava com laminite de ponta a ponta, né? Olha. Como é que você quer emprenhar isso?
Você concorda comigo? E precisando embrenhar. A taxa de preço foi muito ruim. Não, mas a gente vai ter que mexer em manejo, a gente vai ter que mexer na nutrição. E era um touro na época que a gente estava descobrindo, e hoje a gente conhece perfeitamente, que tem uma predisposição muito grande à laminite. Então, a dieta potencializou. Para as filhas desse touro, tinha que ser especiais. Tinha que aumentar a fibra, tinha que diminuir, sabe, carboidrato, entendeu? Porque senão a gente tinha essa predisposição. Então, o veterinário de reprodução, muitas vezes, ele pode pegar o melhor protocolo do mundo, né? Mas se ele não olhar os animais que estão mancando, que estão com linhas de laminite no casco, né? O casco do animal, muitas vezes, é como o chifre de uma vaca. Ele conta uma história para a gente. Né? Linhas de laminite num casco, né? Com descolamento da linha branca, você mostra uma laminite crônica ou aguda, só de olhar para o casco. Matheus, né? Então, e no chifre também, né? A questão dos eventos reprodutivos da vaca, muitos ficam marcados no chifre da vaca. Então, tudo isso fascina, né? Então, tudo isso eu fui observando com o passar do tempo e a gente foi trabalhando. Você fez uma comparação interessante, né? Você falou da população de gado de elite, né? O protocolo de elite é R$100, o protocolo comercial é 20. A gente tem um olhar clínico para a população de elite completamente do gado comercial. A gente tem um trabalho de melhoramento completamente diferente nos dois mundos. Né? O propósito de cria, vamos dizer assim, de atividade produtiva ou financeira é diferente. A gente tem um olhar clínico diferente. Sim. A gente tem um olhar sanitário diferente, embora são bovinos, né? Sim. A gente tem um olhar de manejo diferente. Como que você navega nesses dois mundos, num mundo, sei lá, completamente diferente, particularizado, segregado, que lá no final das contas, um precisa do outro. Ou se é uma base para fazer receptora para o gado de elite, ou é gado de elite para cobrir as vacas comercial. No final das contas, através de touro, de coleta de sêmen, sim. Mas o cuidado técnico, o olhar, o foco é completamente diferente. Como que você trabalhava isso, ou trabalha até hoje, né? Como você desenvolveu esse senso de cuidado, de diferenciação para esses clientes, para essas diferentes, porque são fazendas completamente, são mundos completamente diferentes. Mundos diferentes, né? Como você trafega de um lado para o outro? A barra de tarja preta e Campari. Você não tem outra forma de lidar com isso. Porque são coisas muito opostas, tá? Exatamente. Para situar ela, só para a gente entender, né, o melhoramento genético passou por várias fases, né? Nos idos de 1800, as raças estavam sendo formadas, né? Então, o controle genealógico foi uma ferramenta do melhoramento muito forte, não foi? Sim. Depois, décadas depois, né, começou a diminuir um pouco do valor, né, da genealogia, que nisso os britânicos, né, os ingleses, foram mestres, né, em formar raças, né? A grande escola de formação de raça e padronização através de consanguinidade foram com os ingleses, né, foram com os britânicos. E depois entrou o desempenho, né? Busca por desempenho, você concorda comigo? Isso. Então, uma nova fase de busca por desempenho. E no caso do Nelore, né, que a gente está falando, os programas de melhoramento ganharam forças de 20 anos para cá, na verdade. A grande referência do melhoramento era a avaliação morfológica, né? Então, pista era o grande referencial de melhoramento. Os métodos de avaliação morfológica. A gente tinha avaliação morfológica, né? Que muitas pessoas limitam a avaliação morfológica à pista, né? Eu falo que a gente trabalha muito com avaliação morfológica em curral, em gado de campo, traz coisas que as outras ferramentas do melhoramento que vieram depois, como avaliação genética, né, como ultrassonografia de carcaça, como genômica, como metabolômica, não trazem, né? Não é que uma ferramenta dessa substitui a outra, esse é o grande erro. Elas se complementam. Né? Cada uma tem sua limitação e elas se complementam. Mas, enfim, a pista eu encaro como uma Fórmula 1, sabe, Marcos? Você não anda com um carro de Fórmula 1 na rua, né? Não Só tem que jeito. aquilo não é um laboratório para uma suspensão, para uma injeção eletrônica. Tudo isso passou pela Fórmula 1, não passou? Lá tem precisa de tudo de ponta. Foi o laboratório, não foi? A pista, no Nelore, ela foi a base para a FIV. Quem bancou as pesquisas em FIV, quem disseminou a FIV, foi o Nelore de pista de elite. Né? Hoje a gente usa a FIV para produção de touros comerciais, né? Entende? Para produção de Girolando F1, para povoar os compost barn e tudo mais, não é verdade? Então, mas é uma técnica que foi povoada, clonagem também, né? A clonagem, que é uma multiplicação gonadal, multiplicar testículos ou ovários, né? Não é uma técnica de melhoramento, mas se eu multiplico gônadas, pode ser uma ferramenta utilizável, não pode? Pode. Multiplicar testículos, você concorda? Ou multiplicar ovários, né? Mas enfim, mas a pista é um grande laboratório de desenvolvimento.
na minha opinião, né? E o gado de campo é um gado commodity, né, do modo geral, que a gente tem uma margem de lucro muito pequena, na verdade, e que a gente acaba que usa algumas ferramentas que vieram daqui, né? A gente usa algumas coisas que vieram daqui. Mas elas se distanciaram, tá? Infelizmente, né? O gado de pista hoje é um gado de grande porte, mais exigente, né? Então, a margem, a exigência dessa matriz, eu não tenho como manter uma vaca de 800, 900 quilos num rebanho comercial. Você concorda comigo? Não tem jeito. É uma máquina muito pesada. Imagina um motor, né? Você tem um motor 2.8, né? Uma caminhonete, e você tem um Uno Mille com motor 1.0. E eu te entrego, por exemplo, Marcos, 40 litros para você fazer uma viagem de 600 quilômetros. Com qual que você consegue fazer uma autonomia, né? Exatamente. Pouco combustível, imagina uma braquiarinha degradada do Brasil Central, né? Para ela aguentar a seca inteira. Essa é a viagem. Eu não estou viajando na maionese ainda, não. Mas você entendeu o que eu estou falando? Mas um motor muito potente, grande, ele tem um consumo maior, não tem? Tem. Ele não dá mais manutenção? Dá. É um paralelo que eu costumo fazer, né? Um Uninho Mille, que se pôr uma escada em cima, aí cuidado. Isso aí nem... Vira um foguete? Não, é um perigo. Se ele tiver uma escada em cima... Outro dia eu quase parei numa rodovia para ver um Uno em cima de uma prancha, um guincho. Eu nunca tinha visto na minha vida. Eu rodo faz 25 anos, eu nunca tinha visto. Outro dia eu vi. O mundo está acabando. Se um Uninho está em cima de uma prancha, a coisa está ruim. A coisa está ruim. Mas você pega uma caminhonete, um motor 2.8 turbo, você concorda que ela é mais potente? Ela pode viajar 200 km. Ela consegue viajar com pouco combustível? Você concorda comigo? Sim. Então, muitas vezes é isso. A gente tem que ver o tamanho da máquina que a gente está usando. Eu dou combustível para que máquina, né? No melhoramento. Qual combustível, né? Qual combustível? Para qual máquina? Eu tenho máquinas grandes, extremamente potentes, não tem? Que respondem muito bem em sistema intensivo, não tem? Isso. Imagina uma caminhonete com motor 2.8 turbo, né? E eu tenho, às vezes, máquinas que conseguem ter uma longevidade, né, de viagem maior, né? Com pouco combustível e pouca manutenção, entendeu? Então, a gente acaba indo de um mundo para outro, né? E realmente isso é um choque. Eu conheço muitos técnicos que trabalham em um mundo, mas não trabalham em outros. Porque são realidades distintas, né? A minha escola de formação no Mato Grosso foi gado de produção de campo, não foi? Foi. Aí eu formei e fui para a elite, não foi? Fiquei 10 anos na elite e hoje eu voltei para o campo. Então, eu trabalho nesses mundos, né? Em gado de campo com melhoramento, com reprodução, com clínica, com cirurgia. Na pista, basicamente com cirurgia, reprodução, né? Porque o meu mundo de genética é essa genética mais aplicada. Né? É uma genética mais aplicada no campo, né? Então, essa acaba sendo minha rotina. É um mundo que do dia a dia está segregado, mas lá na frente eles se convergem, né? A gente precisa da genética produzida na pista, avaliada em pista, ou em programa de melhoramento, enfim, de banco de dados aí, para a gente usar na fazenda, através do advento e do fomento da IATF, né? Sim. Essa é a grande técnica, né? E para você, assim, que está nesses dois mundos, qual que é o principal ponto de conexão mesmo? Do Nelore de elite, ou das raças puras, touros para cruzamento, enfim, mas aonde que a gente precisa conectar? Como a gente precisa buscar? Como que você faz essa ponte? Nessa balança, como que você equilibra essa balança? Porque a fazenda comercial precisa dessa tecnologia, dessa evolução genética. Então, acaba, Marcos, que a gente tem que trazer de cada mundo, né, o melhor para a nossa vida, não é verdade? Então, isso aqui é uma grande escola, né? Como o leite é uma grande escola. Né? O leite é uma grande escola de clínica, né, de cirurgia, de sanidade, de prevenção. De manejo. Eu falo que o melhoramento genético da vaca holandesa, né, é uma aula de melhoramento. Né? Então, amanhã no curso, né, a gente vai falar sobre isso, sobre o sumário holandês, e é uma aula de melhoramento, até inclusive no que a gente não tem nos sumários, nos programas de avaliação genética brasileiros. A gente não tem uma série de coisas que a gente vai precisar. Né? Mas a grande ponte, na minha opinião, o que a gente precisa desse universo aqui, né, do gado de elite, é a avaliação morfológica. Porque os programas de avaliação que a gente usa muito aqui não contemplam aprumos. Conformação funcional. Não estou falando beleza estética, formato de orelha. Não, estou falando coisa funcional. Muita gente não sabe a importância de um dorso lombo plano e largo. Mas se ele for selado, ele vai achatar o contrafilé, vai prejudicar o aprumo da vaca, ela vai ter dificuldade de locomoção, vai ter uma compressão de primeiras costelas, vai ter
diminui a capacidade respiratória. E não tem avaliação genética que nos diz isso, entende? É aquela experiência, aquela expertise de avaliação morfológica da pista. Entende? Sim. Então, essa cultura vem muito importante, né? E esse gado aqui, a gente acaba sendo bastante pragmático, né? A gente acaba usando a FIV que foi desenvolvida aqui, os protocolos, né? Muitas coisas que foram desenvolvidas aqui, porque são pesquisas caras, né? A gente acaba usando no operacional, mas dentro de uma análise econômica. Você concorda comigo? Sim. Essa vaca super obesa, ela precisa de um protocolo mais caro, porque ela tem uma série de deficiências que vão gerar problemas de ovulação. Então, ela precisa de um suporte hormonal maior, né? De doses maiores. A gente está falando de vacas que pesam mais de 1.000 quilos. 1.050 quilos, frequentemente. Bezerras novas super pesadas? Super pesadas. Não é? A gente está falando de precocidade sexual, que é uma grande novidade, né, na raça Nelore. Gente, nesse mundo aqui, a base de dieta, né, a base de grão e indução hormonal, fazem 25 anos que a gente faz precocinha. Né? Inseminar com 12, 13, 14 meses, não é novidade alguma. Uhum. Eu quero ver fazer isso sem comida e sem hormônio para induzir. Você entende? Por pura genética, não é verdade? Então, eu falo assim, é genética? Então tira o suporte ambiental que você vai enxergar o que é genética, não é isso? Exatamente. E eu não conheço projeto no Brasil de produção de precocinha sem grão e sem indução hormonal. Eu não conheço. Entendeu? Mas está sendo selecionado com algum suporte hormonal, né? Com algum suporte de indução hormonal, que a gente precisa de um aporte nutricional maior. Não é verdade? Mas esse conhecimento, ele é muito importante, né? Eu costumo falar que mesmo um veterinário que trabalha no leite, que ele vem para o corte, ele passeia. Mas um cara que só trabalhou no corte, que vai para o leite, ele toma umas peias importantes, né? Porque é um desafio muito maior, não é? No leite até, a rotina é muito mais intensa. Até outro dia o Leozinho falou uma coisa muito boa. Todo veterinário tinha que passar por uma cooperativa leiteira. Porque é uma grande escola, não é? Exatamente. É uma grande escola, engrossa o couro, não é verdade? Engrossa o couro, né? Então, é basicamente isso. E é fascinante esse universo, porque melhoramento genético é uma questão de fases, né? Então, cada dia tem uma ferramenta nossa de melhoramento que a gente não sonhava com ela, né? E a gente vai ter que se adaptar com elas, né? Para atacar os gargalos, né? Os nós, os problemas que se tornam muito difíceis. Por exemplo, agora problema de parto, né? A gente tem emprenhado elas mais cedo, certo? Ela tem um desenvolvimento pélvico menor, não tem? Sim. Ela está emprenhando mais cedo, mas para emprenhar mais cedo ela está comendo. Animal que come bem tem um crescimento fetal maior, um bezerro maior, por genética também. Ela teve um alto potencial de ganho de peso, não teve? Para chegar numa idade jovem. Ganho de peso e peso ao nascimento tem correlação genética positiva, direta. Você seleciona para ganhar peso, seleciona um bezerro maior e uma conformação de bezerro diferente também. Não é aquele Nelore mais longilíneo, né? É um Nelore mais compacto, não é? A massa de peso fica concentrada numa área menor. Estoura a distocia. Não é? Então, do mesmo jeito que na pista a distocia vinha de pegar embrião de uma vaca de 900 quilos, de um touro de 1.400 e transferir numa novilha cruzada de 10 arrobas, né? Um receptor de 10 arrobas. Que é um erro gerencial, não é? E aí eu volto naquela colocação do Frankenstein mal costurado, né? Se o cara da reprodução está preocupado só com a prenhez dele, não é? Se ele pegar uma novilha de 10 arrobas, ele entregou a prenhez. Não vai ser um caos? Não vai ser uma cascata de caos? Vai. A vaca tem que parir com 7% do peso adulto. Com 7% do peso. A relação materno-fetal de 7%. Ela tem que parir 7% do peso dela. Exatamente. Uma vaca de 500 quilos precisa de 35. Eu já fiz cesárea trabalhando como cirurgião, tá? Não fui eu que acasalei, não fui eu que fiz projeto. Me chamaram para apagar um incêndio, né? Por isso que a gente vai traumatizando, apagando incêndio. O maior vivo que eu tirei foi de 76 quilos, 74 quilos, perdão. 74 quilos. Já tirei maiores, né? Que é uma tragédia. Não estou defendendo isso, não. Isso é uma tragédia, entendeu? Então, assim... Interrompe o processo de melhoramento. Você não tem o ganho genético que você espera. Pelo amor de Deus. Então, como é que você pega? Era uma novilha receptora. Isso é um crime de lesa pátria, não é? Você concorda comigo? É uma questão que a gente precisa ter até pensando em bem-estar animal, não é verdade? Então, a gente não quer isso. Eu sou um cirurgião que não gosta de operar, entende? Eu gosto de prevenir cirurgia. E seja uma cirurgia de prepúcio, né, de acrobustite. Correção de umbigo, seja uma cirurgia de casco, seja uma cirurgia de blefaroplastia, né, animais muito enrugados que o cílio está virando dentro do olho, que a gente tem que fazer uma blefaroplastia, que senão esse animal vai ficar cego por uma úlcera de córnea. Entende? Então, tudo isso tem prevenção, não tem? Com um pouco de critério, com um pouco de observação, com um pouco de prática. Não é? A gente tem como prevenir uma série de cirurgias. Então, eu sou um cirurgião que gosta de prevenir cirurgia. Eu adoro um par de sócios que eu não preciso abrir a vaca, eu não preciso fazer uma cesárea. Eu consigo manobrar, que eu consigo tirar.
eu consigo Você ajustar. minimiza Você minimiza o problema, né? Essa receptora tinha 400 quilos, pariu 276 quilos. Nossa. Não vai parir, né? Quantos por cento? Não pariu. Quantos por cento deu? 76 dividido por 400, entendeu? Então, 15%, 12%. Mais do que o dobro, né? Você concorda comigo? Então, assim, a gente tem que estabelecer métricas, né? Você tem que monitorar. Uma vaca de 900 quilos, ela precisa de uma receptora multípara, não é? Isso. O básico, né? De segunda, terceira cria, pelo menos, e de uma raça continental, não é verdade? Que tem uma amplitude... De preferência, né? Que tem uma amplitude pélvica grande, né? Então, uma eu não vou carcaça pensar maior. numa cruzada leiteira com sangue de gir, que a gente sabe que tem uma pelve um pouco menor. Você concorda? Essa receptora tinha sangue de gir. Não é? Eu vou pensar numa vaca meio sangue instrumental de 4 anos, que tem uma anca de quase 1 metro. Você concorda? Que consegue parir com facilidade, você entende? Então, esse tipo de ajuste. Mas é uma gestão, não é? Mas eu preciso entender de melhoramento genético para saber que uma doadora de mais de 900 quilos, um todo de 1.400, não vai parir um bezerro pequeno, né? Ter uma estimativa disso para montar o projeto de transferência. Então, se o veterinário só entregar a prenhez no novilho e fez a parte dele, e o nutricionista só levou ela, né, com ganho de peso normal, cada um fez sua parte, mas eles falam que isso tem que estar mal costurado, né, Marcos? Você entende? Então, a gente precisa de um compromisso de visão de conjunto, né? Todo mundo está no mesmo barco. Você concorda? Tem que haver comunicação na escolha da receptora, né, na escolha da genética, no acasalador. Se falar, eu só tenho novilha para transferir embrião, tá? Então, nessa safra, eu vou usar touros que nascem pequenos. Aí você direciona... Nessa safra, eu tento mudar no acasalamento, né? Para minimizar o impacto. É uma tentativa, né? Então, às vezes, o melhoramento genético ele tem 2 vias, né? Cruzamento e seleção. Na verdade, eu uso uma das vias para minimizar o problema. Uma vez eu tive um cliente que foi uma aula que ele estava com um problema de distocia em novilhas holandesas, né? Por um problema de recria dele. Ele recriava mal. Entendeu? A novilha holandesa, quando ela não tem uma nutrição adequada, ela não desenvolve pelve. Você pode inseminar ela com touro aos 14 meses, com touro de baixo peso ao nascer, mas ela não tem pelve, entendeu? Não é o peso do bezerro. Não cresceu. Você entende? Então, não desenvolveu. E ele, um caos, e trocaram o acasalador e caos, né? Por um problema de recria que ele demorou anos para resolver. Posteriormente resolveu. E ele, por astúcia dele, inseminou de Jersey as novilhas. Resolveu o problema. Aí. Você entende? É uma astúcia, não é? Às vezes, uma ferramenta de melhoramento, ele serve temporariamente para a gente apagar um incêndio, né? Até a gente construir um processo de recria que demora tempo, não demora? Para impactar lá no parto. Você concorda? Não é de um ano para o outro? Entendeu? Mas a gente consegue isso. Então, o melhoramento, às vezes, a gente tem que identificar o gargalo, né? Os problemas, e tentar ou minimizar, ou tentar resolver, até a gente conseguir mudar o sistema como um todo, né? Parto é um grande problema, não é? Mas tem outros. Né? Tem outros problemas que estão envolvidos. Né? E, às vezes, se cada um olhar só seu lado, por exemplo, vamos fazer um Nelore mais precoce, né? Com biotipo que eles chamam de precoce, que é mais baixo, certo? Então, vamos tirar a perna do gado, não vai? Na hora que a gente tira a perna, o que acontece com o prepúcio? Fica mais perto do chão. Encosta lá no chão. Encosta lá no chão. Mais problema de cirurgia. E é uma cirurgia traumática, e o pós-operatório dela é um pesadelo. É traumático. É um pesadelo. Então, o pós-operatório dela. Então, a gente acaba que faz isso, é associado com isso. A gente aproxima o prepúcio do chão, não aproxima? Aí, associado com isso, a gente usa algumas linhagens da raça que estão dando um ósseo prepucial maior. Fica mais pesado. Tem mais prolapso de mucosa. Então, uma mucosa perto do chão. Perto do capim, lá cortando, né? Machucar. Então, na hora que junta tudo isso, né? Tá dando um problema grave. Hoje a gente pega a acrobustite, não em touros de 5, 6 anos flácido, né? Que a flacidez levou, não. Um garrote de 2 anos. Olha. Você entende? Então a longevidade vai diminuindo, não vai? E era uma coisa tão teoricamente visível, correção de umbigo. Mas assim, a gente pensa, uma vez eu vi um melhorista falando, não, a gente vai precisar fazer uma DEP para comprimento de umbigo. Eu falei, você não deveria fazer para comprimento de perna? Não é a distância efetiva do chão? É o comprimento do prepúcio que determina, ou é o comprimento da perna que determina? Ou colocar uma correlação dos dois, né? Dos dois, distância efetiva do chão, né? Então vamos fazer uma DEP de distância efetiva do chão, você concorda comigo? Aí a gente pode começar a conversar, mas a gente tem que associar nessa conta o prolapso de mucosa, o diâmetro de ósseo prepúcio, que muito pouco a gente fala. Né? E tem recorrência, né, Matheus? Ainda tem pedágio para pagar. Quando não é pedágio direto, é custo de oportunidade. Eu sempre falo isso. Ou é um pedágio direto, né, que a gente tem que pagar para passar por aquilo ali, ou é um custo de oportunidade, sabe, Marcos? E isso é importante. É a minha decisão, né? É o que eu deixei de ganhar com uma decisão melhor. Entende? Sim. Custo de oportunidade. Eu usei essa genética. Então, eu não usei aquela, certo? Aquela genética eu ia ter mais, não ia? Esse delta aqui, o que eu tive.
qual que é a diferença da melhor opção que eu tinha para que eu escolhi. Isso dando tudo certo. Se você errou aqui, o delta é maior. Aí a coisa fica feia. Tá, e para talvez aumentar esse delta, você falou aí das dificuldades que é talvez trabalhar essa multidisciplinariedade aí necessária dentro do programa de melhoramento genético, com diversos segmentos, né? Nutrição, reprodução, sanidade, manejo. E tem um fundamental, é o que o dono quer. Eu quero usar aquele touro. Eu quero usar aquela genética. Eu quero usar aquilo. Não, mas... E aí, Matheus? Você usa, não usa? Como que você faz mais esse Frankenstein mal costurado, mas... Vamos dizer assim, né? Quem tem a rédea na mão, que também tem participação, tem que ter participação na decisão. Sim. E muitas vezes confia na gente, algum procedimento, algum direcionamento técnico, mas muitas vezes também é a vontade dele. Claro. E a gente tem que respeitar. Fala aí, descostura esse Frankenstein. Como que você lida aí? Descostura esse nó, né? Que você deu você deu um nó no convidado. Exatamente. Hoje, uma grande estratégia, porque principalmente eu falo para quando são jovens, né? Alguns dos nossos alunos são jovens profissionais, né? Jovens profissionais aí dos primeiros 10 anos de formado, né? Normalmente chamam de jovens profissionais, eu falo para eles. A gente não cria atrito desnecessariamente como eu criei outrora, você entende? Então, eu quero usar esse touro, certo? Vamos usar. Doutor, o que o senhor acha da gente fazer só um teste com esse outro aqui em paralelo? E vamos estabelecer uma métrica, né? E vamos identificar esses bezerros e pesar e medir para a característica que você quer. Você entende o que eu estou falando? Então, muitas vezes a gente plantar uma semente de comparação, né? A comparação e a validação na prática, nada é mais firme do que os fatos, né? A verdade, ela é determinante. Ela escora nos Só que a gente precisa criar um ambiente que a verdade apareça de forma sustentável, né? Para fazer isso, em gado comercial, eu preciso que os bezerros tenham identificação, não tem? Ou você faz uma tatuagem, ou você brinca, você pega um furador de orelha, fura na orelha esquerda um touro e na orelha direita outro. Acabou. Você concorda comigo? Uma forma simples de você identificar e aí você vai fazer a métrica. Qual que é a métrica? O que é bom para ele, né? É peso? Então nós vamos pesar. Marcos, menos de 20% das fazendas brasileiras tem balança. Então, assim, não tem como começar uma conversa, né? Não dá para conversar. Exatamente. Mas vamos... Não, todo mundo vai reclamar do frigorífico, eu sei, mas vamos pesar, né? Como é que você está reclamando do peso da faca, sendo que você não está pesando? Você concorda? Como é que a gente trabalha vendendo quilos e não pesa? Exatamente. Você entende? É uma coisa até estranha, né? Mas a minha ideia hoje, Marcos, o que é? Você estabelece uma métrica, né? Você sabe aonde você está. Uma métrica que você consegue medir, né, Matheus? Exatamente. Execuível, né? Clara, sem manipulação, sem matemática, né? Para nenhum lado. Estabelece uma métrica, não é verdade? E vamos comparar, vamos dar a cara a tapa, né? Hoje na IATF, que você citou, né? A IATF é uma grande técnica hoje de comparação, não é? Isso. Antigamente... No cio natural, a gente que passou por isso, né? Nascia em diferentes idades, em diferentes semanas, em diferentes meses, né? Hoje a gente concentra, né? A gente compara 2 touros, 200 doses num dia, 200 doses do outro dia. E a verdade vai aparecer, não vai? Querendo ou não, a verdade vai aparecer. Então, a IATF, ela padroniza até as verificações das auditagens, né? Veja que eu sou filho de um bancário auditor, né? Sim. Entendeu? Então, eu gosto disso, né? Eu fui criado nesse ambiente de auditagem, né? De auditar as coisas. Então... se criar um ambiente, né, que a verdade apareça, sabe, Marcos? Isso é essencial. Eu acho que isso é o caminho, seja em genética, seja no que for, né? A verdade tem que aparecer, só que a gente tem que ter métrica, né? E análise econômica. Se a gente não tiver uma métrica, é passar a mão na bochecha, né? E falar, entendeu? Assim, vamos dosar a expectativa, né, Matheus? Vamos alinhar isso daí e tentar desenhar junto com o pecuarista, né, com o produtor, um projeto que seja sustentável, que não tenha problemas recorrentes. Isso. Porque eu fico pensando assim, né, às vezes a gente lança a mão de uma vontade pessoal, que não tem problema nenhum nisso, porém começa a ter problema de parto. O pessoal da fazenda está preparado para trabalhar isso? Aí depois os bezerros. Aí é uma cascata de problema que não estava no planejamento. Depois fica mais difícil você realinhar a rota. Exatamente. Sabe qual que é a métrica que eu falo? O caos está tão grande quanto a demanda por uma injeção mágica. Quando a gente ouve uma demanda por uma injeção mágica, uma injeção que resolva todos os problemas... Tá feia a coisa. Tá feia a coisa. Não existe injeção mágica, não é? Exatamente. Pouca coisa é igual a uma hipocalcemia, né? E um cálcio que você dá e
Não é assim. Tá? Então, quando a gente vê um ciclo vicioso desse, né? Só voltando no que você falou, você imagina uma distocia, não é? Esse bezerro que sofre, mesmo que a vaca consiga parir, ele vai nascer com acidose, não vai? Ele vai nascer com letargia, com hipoglicemia, não vai? Esse bezerro, em acidose, ele diminui o apetite, não vai? Ele não vai mamar colostro. Já começou? Já foi embora o boi com a corda. Se ele não mama colostro, o bezerro nasce sem imunoglobulina, sem anticorpos de defesa, não é? O colostro que é a principal fonte. O colostro é uma grande fonte de energia, né? Ele é uma grande fonte de fatores de ativação pancreático, hepático, né? É um líquido mágico, né, para a vida do animal, né? E esse bezerro está sem apetite, aí ele não mama, ele vai ter imunossupressão, não vai? Passa da hora de mamar, que o intestino dele só tem passagens para moléculas grandes no primeiro dia, nas primeiras 12 horas. Se ele não mamar naquele momento, ele pode mamar no segundo dia, que ele não vai absorver as imunoglobulinas. A gordura, a energia, os carboidratos, tudo bem. Mas aí ele não mama, ele tem imunossupressão, não tem? Ele vai ter infecção umbilical, não vai? Porque esse bezerro fica muito tempo deitado. Como que é a contaminação umbilical de um bezerro que passa horas deitado? Você concorda comigo? Mesmo que você faça uma cura de umbigo, ele vai ter muito contato com o chão, não vai? Então, se ele não tem defesa, se ele tem bactéria entrando, aí entra naquele ciclo, né, de poliartrite séptica, né, e de abscesso hepático, né? A gente entra num ciclo do animal que tem imunossupressão. Então, se ele já não morreu nesse ciclo aí, ele vai ser um animal comprometido pro resto da vida. Não é verdade? Então, é um ciclo vicioso, você concorda? Começou no parto, começou no manejo, começou... Não sei. Você entende o que eu estou falando? Então, eu acredito muito em processo, né? Então, tem lugares que nunca fez uma estação de monta, nunca inseminou, nunca montou uma maternidade sistemática, quer entrar direto num programa de FIV. Né? Que às vezes o bezerro tem algumas particularidades, né? Mais delicadas ainda. E a compatibilidade da receptora com a doadora não foi bem feita em amplitude pélvica, em nada. E aí você plantou sementes de erva daninha, você concorda? Num ambiente fértil que ela vai acontecer, vai frutificar problema, não é? Então, na verdade, a gente tem que resolver os problemas? Tem, mas a gente tem que aprender com eles e prevenir. Né? Tem coisa que é pedra cantada, não é? É isso. Tem coisa que é pedra cantada. O cara tem que saber curar um umbigo, o cara tem que saber identificar um bezerro, o cara tem que saber fazer uma suplementação de colostro, né? O cara tem que saber manter um banco de colostro. Então, é um processo. Muita coisa disso vem da escola do leite. Muito disso vem da escola do leite. Então, o leite é uma grande escola. A gente deve estudar leite, mesmo que a gente não queira, mas a gente deve estudar leite. Tem que passar por uns meses dentro de uma propriedade de leite. Né? Porque o leite é uma grande escola, né? O leite traz para a gente um know-how muito grande nisso, né? Da gente prevenir problemas, né? E aí a gente começa a ter métricas, né? Eu vou pesar os bezerros e as mães no dia do parto. Eu quero trabalhar abaixo de 7%. Relação materno-fetal. Está subindo disso? Está dando mais distocia, o que eu vou ter que fazer? Ou eu vou ter que ajustar a genética, ou eu vou ter que ajustar a recria, né? Ou eu vou ter que ajustar tempo de gestação. Você concorda? Porque uma gestação mais curta me resolve isso, né? O bezerro cresce quase 1 quilo por dia na última semana de nascimento. Se ele atrasar uma semana no parto, passou de 30 para 40, né? Você concorda comigo? Então, aí a gente vai ter que ajustar em alguma coisa. Muitas vezes é manejo, né? Muitas coisas é nutrição, muitas vezes, né? É genética, e muitas vezes as coisas juntas. Ô Matheus, fazer uma campanha, a gente precisa lançar uma campanha, compra a sua balança. Para resumir, o que a gente consegue aferir dentro de um programa de melhoramento genético só com uma balança? Se a gente parar para pensar, né? Peso ao nascimento, peso materno, relação de desmama. Só com a balança. Uma única ferramenta que agora isso precisa comprar. E vamos pensar no custo-benefício. Não tem balança. Ou agora eu tenho. O que eu ganho tendo uma balança? Se parar para pensar, né, Marcos? Muito interessante a pauta. Peso ao nascimento, peso da vaca no parto. Você tem relação de parto, não tem? Relação mãe e bezerro nascido. Tá. Aí na desmama. Peso da vaca, o bezerro que ela desmamou. Isso. Se uma vaca de 800 quilos é linda de ver, mas ela não desmama um bezerro de 400. Nem. Mas uma vaca de 400 desmama um bezerro de 200. Isso. Ela está desmamando metade do peso dela. Na hora que a gente está fazendo lá a gestão de pastagem, não é por unidade animal? Isso. Então a gente começa a ver que a vaca grande, muitas vezes ela emociona no olho, aquela vaca gigante, mas ela não é eficiente. Você concorda? Exatamente. E aí a gente tem peso a desmama, peso ao sobreano. Aí a gente tem ajuste de entrada na estação, não tem? Elas não viram, para que eu vou? Peso de desmama do lote, cabeceira, meio e fundo. Isso. E as mães desses bezerros. Identificar as mães do fundo. Saber quem que é o fundo. Os bezerros mais leves. Quem que são elas. Foco na balança. Porque essa vaca que dá pouco leite, que desmama um guacho, ela guarda para ela, tem alto estado corporal. Ela engana o olho da gente novamente. Engana, ela tá bonita. Ela vai emprenhar. Ela é a primeira que emprenha. A mãe do guacho é a primeira que emprenha. E o contrário também serve.
A mãe daquele bezerro que desmama com 300 quilos, ela está com o estado corporal mais baixo. A média de prenhez dela é menor. Então, a gente não tem que maximizar leite a qualquer custo, né? Você tem que ver que sua alimentação segura de maternal, né? Porque leite é uma coisa muito cara metabolicamente, não é verdade, Marcos? Então, Isso. assim, então tudo isso vem da balança, não vem? Vem. Aí lá na estação, na entrada de reprodução, não tem? Entrada de novilha. É. Peso de fêmea apta à reprodução. 300 quilos eu vou começar as induções para preparar para a estação, não é? Exatamente. E eu não tenho. Você entende? Então, tudo isso. Peso da primípara, da novilha parida. Aí chega na hora de vender, né? Eu paro de gargantear e eu começo a ver que essa genética está pesando isso, aquela genética está pesando aquilo. Dá para fazer melhoramento genético sem balança? É isso que eu quero dar importância só na balança. Só na balança. Dá para fazer gestão sem balança? Não dá. Não dá. Não dá. Gestão. Qual que é o pior gargalo da pecuária como um todo? Na minha opinião, é gestão. É profissionalismo, gestão, planejamento. Sabe esse tripé que anda junto? Profissionalismo na visão do processo, né? A gestão no operacional, certo? E o planejamento estratégico. A estratégia do grego que diz um conceito militar, né? Que diz a arte do coronel, né? Que ele subia numa colina e via, certo, como que as tropas estavam desempenhando, né? Você entende? Então, enxerga tudo, né? Exatamente, uma visão de conjunto, não é? Então, eu acho que esse é o que falta para a pecuária hoje, na verdade. Por isso muita gente está saindo da atividade. E uma balança, olha, vou falar a verdade, é barato para qualquer fazenda, né? Você conhece algum gestor sem balança? Não, gestor. Não tem o cara como. Que faça conta, o cara. Gestor. Não tem como. Não tem como você levantar um número. Você vende quilo. Hoje o bezerro não é mais na canela, é no quilo. Todo então mundo compra no quilo. Você vende quilo. Como é que você vende? Você produz um produto que você não sabe vender, você entende? É um negócio impensável, não é? Vou fazer uma conta boba. Pecuarista que não tem balança na fazenda, vendeu o bezerro no quilo, mas tem que pesar. Aí vai pesar lá no balanção, lá na estrada, pega 20 km de estrada de terra. A bezerrada que monta nesse caminhão, 20 km de estrada de terra, quantos quilos perde nessa pesagem? Eu acho que ele quase paga uma balança. Sim. E outra coisa, Marcos. 2-3 cargas que ele fizer esse trajeto, paga uma balança. Você já parou de pensar que aqui ele nivelou todos como sendo um animal só? Exatamente. Ele não sabe que bezerro mais leve, que é filho de qual vaca, que é a mais gorda, que ele acha mais bonita. Ela tá mais gorda porque ela é egoísta, ela não entregou leite para ele. Exatamente. Você entende? Estou falando, então, é muito maior, né? Quando eu vejo as pessoas... A balança te ajuda, na verdade, a você tomar a decisão gerencial, estratégica, por um problema. Não que você está vendendo, você vendeu. O que pesou, você vendeu. Não tem como você engordar o bezerro na balança. É a vaca que ficou. Exatamente. É a vaca que ficou. Mas se você não tem a informação... Você não tem ação. Você imagina que é um guarda-chuva que te protege da incompetência gerencial. Exatamente. Você entende? É um guarda-chuva de papel numa chuva de granizo, mas você está protegido. Você entende? Então, a fuga da gestão, muitas vezes, é uma defesa. Mas a gente não tem como. A pecuária, Marcos, da época que eu morava no Mato Grosso, né? Imagina o cerrado sem calcário, né? A Embrapa fez um trabalho muito importante, né, de transformar o cerrado do Brasil, né, nessa potência que hoje que alimenta o mundo. Mas se você for olhar, Marcos, assim, como que a pecuária mudou? A pecuária era uma ferramenta de exploração imobiliária, de ocupação da exploração imobiliária, né? Você tirava madeira em Sinop, eu morei do lado de madeireiras, né? Sinop hoje está um cidadão, né? Mas você tirava madeira, né? E você colonizava com boi, você ocupava aquela área enquanto você tinha exploração imobiliária, né? Mudou, né? A margem de lucro da atividade mudou, não é? Um caminhão, um 1313 de boi, comprava uma caminhonete da mais moderna que tinha, até uma D20 Conquest. Hoje, para você comprar uma caminhonete, você gasta quantos bois? Não 17, 16 mais, né? Não. Você concorda? Então, assim, a margem de lucro da atividade mudou, né? A atividade mudou. Hoje a gente tem assédio de outras atividades, não tem? De arrendamento. Hoje a gente tem assédio de cultura. Hoje a gente tem assédio de agricultura. Hoje a gente tem assédio de outras atividades, né? Então, assim, não basta mais a exploração imobiliária. E aquela cabeça que foi formada há décadas pela exploração imobiliária ser suficiente, sente, né? Porque não é mais assim. Então, a gestão, se a gente não usar a gestão para a gente se adequar a esse novo sistema, né? Se a gente não profissionalizar, né? Se a gente não semear a gestão e estratégia nas tomadas de decisões de planejamento, né? É insustentável a atividade, né? Então, hoje, grande parte dos produtores de soja, você pergunta para ele quanto está custando o teu saco, né? Ele tem na ponta da língua, não tem? Exatamente. Qual que é a tua produtividade por talhão? Ele tem na ponta da língua, né? Para maior, 75% não tem balança. Exatamente. Você perguntar qual que é o seu custo de produção?
Quanto custa a tua arroba, quanto custa o teu bezerro, qual que é a tua margem líquida? Ninguém tem. Exatamente. Poucos têm, né? Dos que não têm balança. Eu estou falando dessa turma que não tem balança, que é o começo da nossa conversa, né, Marcos? Então, você veja bem, é extremamente complexo isso, né? Então, a gente precisa plantar um operacional. Não estou falando que ninguém precisa estar com tudo na ponta da língua, né? Mas não tem que melhorar? A cada ano, a gestão tem que estar melhor, não tem? A cada ano, a tomada de decisão, ela não tem que ser feita por passar a mão na bochecha e achar isso. Não. Ela tem que ser, a tomada de decisão, ela tem que ser feita basicamente uma leitura, análise e decisão. Você entende? A gente tem que fazer um planejamento, seja da decisão nutricional, genética, né? Pensar que a genética, por exemplo, com um agricultor, eu plantei uma variedade que eu não gostei, né? Vou trocar no ano que vem. O que é acumulativo na agricultura é a fertilidade do solo, não é? Isso. Não é um perfil que você constrói com o passar dos anos, né? Isso é acumulativo. Na pecuária, não. A genética é cumulativa. E uma gestação, vaca não tem 9 meses de gestação, né? Uma vaca zebu tem 294 dias. Quase então, 10, né? Tá para 10. Tá para 10 mesmo. Uma vaca taurina, 284 dias, não é? Tem uma diferença aí. Mas quando dá um problema numa genética, por exemplo, de suínos, você limpa a granja. Você troca. Como é que você troca um rebanho inteiro de vaca? Não existe a possibilidade. Só pelo intervalo entre geração, você entende o que eu estou falando? Então, não dá para a gente usar o mesmo raciocínio que a gente tem no melhoramento genético de suínos e aves, que o intervalo de geração é pequeno e a logística de substituição é outra, não é? Para bovino, você concorda? Então, genética é cumulativa, a gente precisa de compromisso com ela, não é? Principalmente respeitando o sistema de produção. Né? Qual que é o teu sistema? É pastoril, né? Então, eu vou usar uma genética pastoril provada em pastoril, certo? Se o sistema é intensivo, né? E suplementado à base de grão, vou usar uma genética que foi comprovada à base disso. Esse é o arroz com feijão. E consegue ter essa flexibilidade, né, Matheus? Você traz do ambiente lítio, de touros provados, de genética provada, essa flexibilidade. Você usa o que você quer para o teu propósito. Isso é assustador, Marcos, que uma vez teve um outro caso, né? Eu estava no norte do país e no mesmo dia eu inseminei com sêmen Angus da Austrália, Angus dos Estados Unidos, Nelore que estava lá em Uberaba, Búfalo da Itália, sabe? E holandês dos Estados Unidos. O botijão de sêmen facilita muito, né? E faz 25 anos que eu trabalho com a IATF e até hoje eu não consigo me acostumar com o poder que a gente tem de flexibilidade genética, né? Na verdade, a IATF, ela se paga trazendo o bezerro cedo, né? Você entende? Ela se paga aí, né? A genética que você traz é seu prolabore. Sabe, eu gosto desse raciocínio, né? A IATF se paga em bezerro a mais, né? De tirar a vaca do anestro, né? E trazer uma vaca que ia ciclar com 4 meses para 50 dias, né? Para 40 dias. Ela se paga aí. Aí ela já se paga. Mas a genética é o teu prolabore. Você concorda? É teu lucro líquido. E às vezes, para um bezerro que teu lucro líquido ia ser R$300, né? R$350, dependendo da fazenda. 10 quilos a mais a 13, 14 10 quilos a mais, você mudou seu prolabore em 50%. O que você acha de se aumentar seu prolabore, seu salário em 50%, hein? Exatamente. É encantador, não é? Acaba sendo que a genética, propriamente dita, é o insumo mais barato que tem numa fazenda, né? De cria, praticamente, né? E às vezes, a gestão da genética, sabe, Marcos? Às vezes, com o mesmo plantel de touro, a gente consegue ter um melhoramento genético maior ou menor. Com o mesmo plantel de touro, com as mesmas doses que estão no botijão, você entende? Com a mesma dose de sêmen, a gente consegue maior ou menor evolução genética com pequenos detalhes de ajuste, sabe? O melhoramento ele precisa da reprodução para descer para o play, não precisa. E a gente tem que nem... A genética, a gente precisa trabalhar com a genética, mas quando a gente fala de melhoramento genético, parece que a gente só lembra de fazenda de cria, de vaca. E existem fazendas que têm ciclo completo, enfim, tem fazenda que vende um bezerro. E eu fico sempre pensando na continuidade da vida desse animal por uma fazenda, por exemplo, de recria. O trabalho que você faz de genética hoje, você pode fidelizar um cliente, o cara pode te pagar mais caro por isso, teu cliente pode te pagar mais caro, te valorizar o seu trabalho por isso. Você tem visto essa conexão de propriedades com atividade diferente? Por exemplo, não tem como a gente falar hoje de fazenda de cria, gado comercial, sem falar também de cruzamento. Sim. Né? E a fazenda de recria, é interessante ter esses animais de cruzamento. E é interessante ter também o Nelore com melhoramento genético agregado, porque o desempenho dele vai ser maior. Os produtores, assim, os seus produtores, os seus clientes, eles estão enxergando essa possibilidade de agregar valor num produto que eles criam, que eles fazem, para terceiros? Sim.
eu já vi alguns acontecimentos, né, nessas andanças nossas. Uma vez eu vi um vizinho comprar uma safra inteira de bezerro no nascimento. Tinha bezerrinho de 40 dias já ferrando com a marca do outro. Olha. E se ele morresse até a desmama, era problema do comprador. Comprou com ágio de 10%. Olha. Você entende? Então, isso eu já vi acontecer, né? Debaixo de um curral que eu estava trabalhando, né? Então, esses tipos de pontes, eles tendem a acontecer com mais frequência, na minha opinião, né? Hoje tem redes de frigorífico grandes, né? Que fazem processos que eles subsidiam, né? A IATF e o SEMI de uma raça específica, né? Da Rúbia Galega, que dá um rendimento de carcaça. O projeto do Pão de Açúcar. Que dá um rendimento de carcaça de desossa melhor, né? Uma carne de dia a dia. Ninguém está falando de carne premium, o marmoreio para churrasco. Carne de dia a dia, né? Uma carne que dá pouco toalete. Isso ninguém fala, né? Aquela carne com bastante gordura, com bastante marmoreio, ela perde muito toalete frigorífico, né? Para carne de dia a dia. Entendeu? Uma carne magra de alto rendimento, de alta eficiência biológica, né? A eficiência biológica hoje, quilo de matéria seca por arroba produzida. Essa é a linguagem que a gente fala hoje. O GMD já está caindo, já. né? Não que não seja importante, não, mas... O cara já pôs o cara nem pôs a balança na fazenda ainda, já está vendo que a balança sozinha já não é mais suficiente, mas ele nem pôs a balança, né? Mas essas contaminações... Você imagina um cara que tem que fazer reposição, né? E o outro insemina, certo? E tem um excedente fêmea. Eu te pago R$50, sabe? A mais. Eu te pago o preço de macho, que seja. Você imagina. Uma bezerra de inseminação, de uma genética que você quer. Você pode influenciar isso. Eu quero essa genética aqui, né? Compre todas as suas fêmeas, entendeu? Você entende? Isso é muito barato, não é? Ela vai desmamar 10 quilos mais pesada a cada ano. Ela vai morrer com 2 arrobas a mais. Você entende o que eu estou falando? Isso é fácil atingir. Não é verdade? Então, assim, ajustar tudo isso, né? Então, eu acho que essa comunicação ela vai existir cada vez mais. Você entende? Por quê? Porque é muito difícil você fazer genética, é cumulativo, você demora tempo, entendeu? Então, o cara que ele tem um plano de voo, ele amarrou na bolsa, né, o cara do confinamento. Exatamente. Ele amarrou a venda dele. Ele tem que entregar tantas arroba. Não está amarrada a venda dele? Tá. Então, ele está amarrada. Então, ele tem que ter um plano de voo bem traçado. A partir do momento que você vem com amarril de lá para cá, você concorda? O plano de voo... Vai amarrando para baixo, né? Vai chegar no bezerro. Você aperta a barrigueira que a coisa vai vir. Então, você tem que vir com uma qualidade daqui, né? Seja num cruzamento industrial, com Angus, com raças continentais, como Charolais, Limousin, não interessa. Mas tem que vir. Você concorda? A pressão vai vir, né? O que a gente precisa é realmente todo mundo, né? Todo mundo se profissionalizar. Você concorda comigo? Então, eu sei que eu vou receber, né? Eu sei que ele é ponta firme, a gente vai fazer um contrato, eu sei que ele vai receber. Do mesmo jeito que ele amarrou na bolsa, não foi? Ele não fez um seguro de bolsa, né? Você sabe que você vai vender 100 fêmeas para ele, ou 200 ou 300. Você concorda comigo? Assim vai. E a gente está falando da IATF, né? Mas você pensa na transferência de embrião, né? Para produzir touro. O que é um embrião congelado, um fluxo para você produzir touro em qualquer lugar do Brasil? Você concorda comigo? Exatamente. Então, o nitrogênio ele tem uma capacidade muito grande, né? Mas, basicamente, o melhoramento, Marcos, só para voltar, ele tem 2 formas, né? Construtivo e restritivo, né? Construir é você construir uma genética, certo? Você trazer genes para a população, certo? Que te interessam, genes positivos, né? Um pool genético, não é um gene que a gente traz. Um bovino tem 22 mil genes, aproximadamente. Então, a gente traz um pacote. Eu posso trazer alguns genes para maternal ou para precocidade, mas está vindo um pacote, né? Então, você traz genética, certo? E o outro é restritivo, que é a tramontina. Então, pensa, a gente tem uma vacada, né? Que está desmamando média de 200 quilos, não tem? A média é 200, tem animal que está desmamando com 150 e tem animal que está desmamando com 250, não tem? Se eu pegar essas vacas aqui e mandar para o frigorífico, se eu identificar elas, né? A vaca tem que ter um número, tem que pesar. Se eu identificar essas vacas mãe de guache e mandar para o frigorífico, na outra safra, qual que é a média de desmama sua? 220? Já subiu. 215, 230? A relação peso-desmama. Que genética é mais que você pôs? Tamanho do bezerro já aumentou. Você não pôs genética nenhuma, mas você mudou seu pool genético, não mudou? Mudou. Então é restritivo, você concorda? Quem faz gado é a tramontina. A faca. A genética muda a taxa de aproveitamento. Isso. Você entende? Isso é uma mensagem que eu sempre falo. Tá? Então, o melhoramento genético é a gente tirar o que não interessa, né? Nos genes, tirar o direito à reprodução, ou fazer reproduzir menos, certo? E aumentar a multiplicação do que interessa para a gente. Então, por exemplo, eu tenho um lote de touros, né? Vamos supor que você identificou o valor genético deles através de qualquer ferramenta, sabe? Avaliação morfológica, junto com atestado andrológico, com exame andrológico, junto com avaliação genética, junto com genômico, qualquer ferramenta, com tração de carcaça, não interessa. Você tem você dividiu o seu lote de touro em 2, certo? Cabeceira e fundo. Aí sua fazenda tem uma parte de baixio muito fértil,
que sempre dá 85%. E você tem uma parte, por exemplo, de cerrado fraco, que sempre dá 65% da estação. Se você tem um lote de touro melhor geneticamente e um pior, qual que você quer deixar mais filhos na fazenda? Exatamente. Com o mesmo touro você não muda o seu padrão genético de produção? Muda. Aqui você vai mesmo tirar rebanho, né? Aqui você vai tirar 40, 45 prenhas por touro, aqui você vai tirar 20. Exatamente. O lote melhor, eu tenho uma fazenda, Marcos, outra ferramenta, por exemplo, manejo de monta, veja, que eu não estou falando para você comprar touro diferente, não, com os mesmos touros que você tem. Se você identificou quem são os superiores, né, se você teve essa expertise, você tem uma fazenda, uma parte rotacionada e uma parte extensiva, certo? No rotacionado, o touro não acha a vaca no cio muito mais fácil? Acha. Ele não localiza muito mais fácil? Sim. Ele deixa mais prenhez, não deixa? E se você chegar no meio da estação, palpar as prenhes e tirar elas? Deixar só as vazias no meio da estação. Vai potencializar. Ele não vai achar ela mais fácil ainda? E se eu pegar as vacas que estão em anesto e fizer uma indução de ciclicidade com progesterona injetável? Eu não vou ter mais vacas ciclando e mais prenhes dos touros que interessam? E a gente nem falou de seminar. Não, eu estou falando lá na monta. Exatamente. Eu estou falando lá na monta. Você entende o que eu estou falando? Ajustar. Então, muitas vezes a gente quer tecnologias apoteóticas, nem muitas vezes está no arroz com feijão, um manejo de monta. Adianta, Marcos, você como produtor, você imagina essa cultura de fazer um diagnóstico. Tem muita gente que nem estação tem, né? O cara não tem balança, nem estação tem, mas tudo bem. A estação é mais importante que a ETF. Eu sempre falo isso, a estação é mais importante que a ETF. Para o melhoramento, que é a minha parte que eu estou falando aqui, né? Eu vim no ITVET para a gente falar de melhoramento, mas não tem como dissociar de reprodução. Não. Não tenho como, eu não consigo. É uma incapacidade minha, mas eu não consigo. Mas você tem uma estação, não é verdade? Aí você faz um diagnóstico final. O leite já está derramado, bom ou ruim. Já foi. Não dá tempo para nada. E se você faz no meio da estação, você faz um diagnóstico, né? Você pega essas vacas que estão em anestro, que é o grande problema da pecuária brasileira, não é? A vaca que está em anestro. Você induz ciclicidade nelas e você ajeita os touros, né? Você entende o que eu estou falando? Reconfigura a relação touro-vaca. Reconfigura, para deixar mais prenhes. Exatamente. As prenhes saiu. Você entende? Não é muito mais fácil. Se reconfigura, não. Já está aumentando a relação touro-vaca. Isso a gente está falando monta, mas tem outras formas de aumentar. Vamos supor que você tem um touro que é melhorador comprovado, né? Um touro provado por produção, que você está vendo que ele é o bicho da goiaba. Você entende? Sim, que ele é muito diferente, né? Você pode coletar sêmen a fresco, para inseminar, fazer IATF com sêmen a fresco. Em vez de deixar 30, 40 filhos, você vai deixar 300, 400. Você pode congelar sêmen dele, né? Para multiplicar essa genética. Você entende? Você pode fazer monta controlada, né? Como a gente já fez. Você entende? Para aumentar o número, que ele não tem que andar atrás da vaca cio. Você traz a vaca no cio para ele montar, entende? Então, tem uma série de ferramentas que a gente pode usar. E na ETF tem outras ferramentas, e na TETF tem outras, sabe? Sim. E assim vai. Então, a gente tem que, dentro da situação que a gente está, guerra não tem a ver com você ter a arma perfeita. Tem a ver com você usar da melhor forma as armas que você tem. Exatamente. Até que você possa ter uma nova arma. Né? Exatamente. Até que chegue pela linha de suprimento uma nova arma. Não é verdade? Então, a gente fica, às vezes, choramingando, aí não tem uma arma perfeita. A gente tem que consertar o trem sem parar ele. Ele tem que continuar andando. Você entende? Eu vou parar, porque na teoria eu preciso parar e tal, e pôr uma placa porque eu preciso parar para consertar. Não, vamos caminhando. E a gente... Tira o touro de uma vez, daqui a pouco a gente... Não, vai devagar. Né? Não para, não. Você pula do avião e vai costurando seu paraquedas no caminho. Você entende o que eu estou falando? Mas você não pode deixar de andar. Né? Você não pode deixar de caminhar. Né? Uma coisa é o que é o ideal. Por isso que eu sempre, no empate, eu sempre vou para a prática. Né? Uma coisa é o ideal, outra coisa é o execuível. Né? Outra coisa é o que a gente consegue descer para o play. E é no play que a gente resolve as coisas. Né? Ninguém está falando que vai ser perfeito. Não. Vai ter erro, não vai? Vai ter erro e aprendizado. E a gente vai ter um sistema de retroalimentação de aprendizado. Né? Eu gosto muito de um sistema de gestão, né? Depois da leitura, análise e decisão. Você toma uma decisão com base em dados que você transformou em informação e conhecimento. Uhum. Isso é importante. Pegar dado, transformar em informação e conhecimento para tomar decisão. Tá? Tomou decisão com base disso, você vai entrar para o operacional de execução. Né? Planejar, executar, checar e ajustar. Você concorda? Então, você tem uma retroalimentação, não tem? Sim. Eu vou planejar um plano de voo, não é? Eu vou executar, eu vou verificar se as latitude, a longitude, se a altura está certa, se a rota está certa, e se precisar eu vou ajustar. Mas a gente não pode parar a máquina, você entende? Muitas vezes é uma questão apoteótica, eu vou parar a máquina para consertar, para ser perfeito. Não, a máquina tem que continuar andando, né? Mas o conserto não é ideal com a máquina em movimento. Ninguém está procurando o que é ideal, né? A gente tem que procurar o melhor possível naquela situação, sim, né? Sim. E aí a gente vai costurando aquilo da melhor forma possível, né? Então essa gestão é importante. Você acha que com a pressão da agricultura, né? A agricultura está chegando com nível de tecnificação muito maior que a pecuária, né? E
E essa necessidade, né? Uma ferramenta, o melhoramento genético, a IATF, balança, já estão aí há mais de 20 anos. Como que você enxerga a... Eu acho que quero dizer o seguinte, a necessidade do pecuarista está mudando. A água não está batendo mais na bunda, já chegou no pescoço. Ele precisa mexer, né? Estou falando que todos não se mexem. Mas com tanta ferramenta que nós temos hoje e com tanta possibilidade de executá-las da melhor maneira, como que você enxerga ainda o porquê? Por que ainda existem alguns pecuaristas, ou se você encontra esses pecuaristas, que ainda têm um medo, têm um preconceito? O que povoa a cabeça do pecuarista que ainda não deu esse passo? O que você enxerga, Matheus? Eu enxergo uma questão cultural. Sabe, esse cara, muitas vezes ele foi moldado naquela geração que a pecuária é uma atividade imobiliária, de ocupação imobiliária, você concorda? Reserva de valor. Reserva de valor. Era uma atividade de ocupação de uma atividade imobiliária. Você entende o que eu estou falando? E uma reserva de valor. Era uma poupança que ele tinha, né? Era mais seguro do que deixar no banco. Tá? Então, ele ficou liquidez, né? Liquidez. Né? Muitas vezes, você conseguir um empréstimo bancário, às vezes você demora 2, 3 dias para conseguir um montante, né? Pecuária de um dia para o outro você consegue, não consegue? Às vezes se embarcar na hora do almoço, à noite o dinheiro está, né? O dinheiro tá na conta, sai o gado, não é verdade? Hoje é assim. Então, a liquidez da pecuária, a margem pequena, mas liquidez alta, né? Ela sempre foi importante. Né? Mas uma pessoa dessa que passou 20, 30, 40 anos enxergando a pecuária, né, como ocupação numa atividade imobiliária como reserva de valor, muitas vezes ele não vai ocupar. Né? E eu encaro com muito bons olhos sistemas interligados de agricultura com pecuária. Eu acho que o futuro está na integração lavoura-pecuária, você reformar áreas de pasto, né, produzindo silo com capim, né? Você concorda comigo? E essa adubação residual você vai reformando os pastos da fazenda, eu vejo isso funcionar muito bem. Eu acho que o futuro está na integração lavoura-pecuária-floresta, né? O futuro está aí. Tá? E a cria está sendo cada vez mais tirada das áreas mecanizáveis, né? E das áreas boas. Então, a cria está indo cada vez mais para áreas não mecanizáveis, não corrigidas, sem calcário, sem correção do solo. Isso é preocupante. Isso está me preocupando. Né? Porque ao mesmo tempo que a gente faz uma vaca mais produtiva, mais leiteira, que eu estou aumentando o tambor, eu estou aumentando o motor da máquina, não estou? Eu não estou indo para o motor 1.0, estou indo para o motor 2.8, não estou? Isso. Ela está comendo pior. Está ficando marginalizada nisso, porque a agricultura tomou as terras melhores, não é verdade? Uhum. Então, historicamente, os bons pastos das fazendas iam para engorda, não ia? Engorda era pasto. Desmatei uma parte, né? Queimou naquela cinza, né? Aquele capim que vem, engorda, não é verdade? A recria nos melhores pastos e as vacas nos piores pastos. Agora, os melhores pastos foram para a agricultura. Né? A recria já pegou os menos piores, né? A engorda foi para o confinamento e a cria foi cada vez mais, né, para áreas não corrigidas. Então, eu vejo que a gente está fazendo um animal mais exigente para uma área, sabe, com menor capacidade alimentar. Uhum. Então, a gente vê em algumas áreas nos Estados Unidos e na Austrália, né, a gente vê lotações muito baixas, né? Então, uma vaca em 5, 6, 7 hectares, né? Na Austrália também, né? Então, a cria vai para áreas, né, que não estão sendo exploradas e a gente tem que fazer genética para ela. Porque, parafraseando o mestre Humberto Freitas Tavares, que Deus o tenha, um grande pensador da pecuária, na minha opinião, um grande professor, ele falava na apresentação intitulada Produção Industrial de Bezerros, que o melhor touro de corte, o melhor boi de corte, não é irmão da melhor vaca eficiente. Né? Aqui, se você perguntar para um invernista, né? Se você perguntar para um confinador o que é um animal bom, e se você perguntar para um cara da cria o que é um animal bom, a resposta é diferente. Aquele que é alto ganho de peso, né? Alta conversão alimentar. Aqui eu quero uma vaca mediana, na verdade, fértil, rústica e leiteira. Você entende? Eu estou falando que desmama bem. E aqui não. Então, esse boi grandão, pesado, super musculoso, não é irmão dessa vaca. Não. São diferentes, entendeu? Então, a tua prioridade, minha prioridade é fazer reposição, né? Minha prioridade é fazer um animal terminal. Então, eu defendo muito linhagem materna e paterna. Tem vacas pior que a gente é casado que eu rezo para nascer fêmea. Uhum. Que a gente configurou aquela genealogia, aquele perfil de produção para uma fêmea. Você entende o que eu estou falando? Uhum. E nisso o sêmen sexado, Marcos, vai mudar bastante, né? Você concorda? Para a gente atingir os níveis de reposição que a gente precisa em alto nível, né? Então, insemino com sexado de fêmea, por exemplo. As primeiras, né? As vacas do cedo, férteis, sincronizadas, medianas, né? Você concorda comigo?
para deixar a fêmea fazendo, né? Vai nascer cedo, vai fazer precocidade sexual, não vai? E no tarde, eu ponho sexado de macho de continental, se você quiser. Ou Entende? cruzamento, né? De charolês, de angus, de limousin, né? Do animal de muito ganho. Entrando no cruzamento, você fala duas raças aí que não tá mais no holofote, o charolês e o limousin. O auge foi lá atrás, mas você já falou umas 3 vezes dessas duas raças aí. Já. Eu tenho uma quedinha, Por quê? Eu tenho uma quedinha pro continental que eu vi bons resultados, né? Hoje é só o pretinho. O Angus domina, né? O que a gente chama de Angus, né? O preto mocho, vamos falar, né? Porque aí é outra discussão, aí é outra conversa. Mas a diferenciação basicamente em gado de ilha, né? E de britânicos para continentais, que, de um modo geral, os britânicos têm uma deposição mais precoce de gordura, né? Uma curva de crescimento, ele põe gordura mais cedo, né? Menor porte, põe gordura mais cedo, tá? Os continentais são animais de maior porte, né? Os animais taurinos europeus continentais são animais de maior porte, muita musculatura, muito ganho de peso, tá? O Angus fez um papel de marketing, inclusive, né? Fantástico na história das raças. Então, hoje eles criaram uma marca tão forte a ponto deles criarem limousin preto, cimental preto, charolês preto. Isso tudo está à venda no Brasil, tá? Tem sêmen para vender de cimental preto no Brasil, eu já usei muito. Limousin preto também, tá? Mas o Angus criou uma marca muito forte, né? E tem qualidades interessantes. A Angus não é a raça mais pesada. A Angus não é a raça mais leiteira para cruzamento. A Angus não é a raça que dá mais marmoreio para cruzamento. Ela não dá mais nada. Mas ela tomou conta. Porque ela não tem gargalos, né? Você concorda? Talvez você pegar uma vacada inseminada num continental bem selecionado, né? De um charolês, esse F1 em confinamento, o charolês vai pesar mais que o Angus. Entendeu? Se você pegar uma vacada Nelore inseminada de Angus e cimental, um bom cimental, a F1 vai ter mais habilidade materna no cimental. Se você pegar uma vacada Nelore inseminada de Angus e Belgian Blue, né? Você vai ter um rendimento maior no Blanc Belge, né? No Belgian Blue, dupla musculatura, né? Se você pegar um Wagyu com Nelore ou um Angus, né? Cruzar uma vaca Nelore com os dois, você vai ter mais marmoreio aqui, não vai? Isso. O Angus não é mais em nada. Mas por que ele dominou? Porque ele não tem gargalo, né? Ele tem mais facilidade de parto que esse, ele tem um acabamento mais precoce que esse, é mais fértil que esse, produz mais carne que esse aqui. Então, às vezes, a gente quer o mais, mas a virtude está no equilíbrio, não está? Está no conjunto da obra. O Angus não é mais em nada, né? Nelore tomou conta do Brasil por quê? Não é a raça zebuína mais pesada. Não é. Né? Não é a raça zebuína mais leiteira, é? Não é. É a raça zebuína mais mansa? Não é. Mas, gente, aí não estou te entendendo. Por quê? Morandinho, não estou te entendendo. Você está jogando contra. Você concorda? Porque ela tem conjunto, né? De rusticidade, tamanho de teto, peso ao nascimento, vigor ao nascimento, fertilidade. E a gente não pode perder isso. Vou falar de cada uma, certo? Sim. Fertilidade. Se eu criar uma vaca muito leiteira a pasto, eu não vou diminuir o estado corporal? Vai. Se eu aumentar muito a habilidade materna de uma vaca, eu não vou causar um teto maior? Vai. Entende o que eu estou falando? Se aumentar, se peso, se ganho de peso não tem correlação positiva com peso ao nascimento, eu não vou diminuir vigor ao nascimento? Então, melhoramento e pioramento genético andam de mãos dadas. Não tem almoço grátis. Não tem. A gente sempre vai pagar um pedágio. Sempre vai pagar. Então, eu melhorei uma característica, meu amigo, alguma casa vai cair. Não se iluda. Né? Pode ser um paredão, uma expressão gráfica, uma régua de ideia, pode ser um paredão azul. Você vai ter pedágio para pagar. Alguma coisa que não está, ou está nas entrelinhas ou não está ali. Exatamente. Tem pedágio para pagar. Ou que não foi levantado. A gente não pode olhar para uma lua cheia e achar que é um queijo curado. Né? Não é, tem coisa ali. Você entende? Tem problema. Então sempre tem pedágio para pagar. Agora, o crime compensa? Essa é a análise que tem que fazer. Essa é a análise crítica que tem que fazer. Você entende? Mas eu tenho uma simpatia bastante grande com o continental. Eu acho que se for para a gente receber balcão, né? De Angus, né? A fêmea é muito fácil fazer carne especial, não é? A fêmea a gente acaba muito fácil. Acabar o macho inteiro é mais complicado, não é? É muito. É muito mais complicado. A questão de eficiência metabólica, né? Da fêmea cai, mas ela produz uma carne premium, não é? Exatamente. O macho tem muita eficiência metabólica, mas não produz aquele acabamento, aquele marmoreio e tudo mais. Mas para você agregar valor de um macho cruzado é mais difícil. É mais difícil. Na fêmea... A gente não vai castrar, né? Então, se for para mim receber, isso numa fêmea meio sangue continental, né? Eu consegui receber, por exemplo, o protocolo 1953, né? Sei lá, caprichar na recria, no confinamento. Balcão por balcão, eu prefiro vender com uma arroba a mais. Exatamente. Você entende? Então, uma arroba a mais que a carcaça provê, pra né? carne de dia a dia, não é aquela carne super marmorizada de steak que a gente sonha, né? Com ela. Não é. Carne de dia a dia é uma carne magra, barata, não é? Isso. Commodity. Você entende? E Continental faz essa carne. Na verdade, então, o boi do final de semana, né?
Infelizmente não é o boi todo dia, eu não como churrasco todo dia, bem que eu gostaria. Exatamente. Eu adoraria comer uma carne marmorizada todo dia, né? Uma carne bem acabada todo dia, mas não é a realidade, né? Então, e o mesmo boi que produz aquele contrafilé, aquela picanha, ele não é toda a peça dele que tem esse valor, você concorda? Às vezes você desmonta, né? Uma linha de processamento, é uma linha de montagem, você tem lá 2 contrafilés, né? Você tem um filé de costela, você tem um assado de tira que tem alto valor, você concorda comigo? Mas muitas vezes o patinho dele você não vai ganhar nada mais. Não. Você entende o que eu estou falando? Muitas vezes, né? Mas esse é o processo. Eu tenho uma simpatia grande com o Continental, eu acho que cada raça tem seu valor. Eu gosto de parafrasear outro grande especialista, que é o Alexandre Zadra em cruzamento, né? Ele fala que a diferença entre indivíduos é maior do que entre raças. Né? Então, você pega um bom animal de uma raça, que na média é inferior, né? Às vezes ele é melhor do que um indivíduo mediano de uma raça superior. Você concorda comigo? Então, a diferença de indivíduo é maior do que entre raça. Então, em vez de falar de raça, a gente tem que falar de indivíduo, né? Hoje a gente tem charolês, mocho, preto, não que seja creme, que seja amarelo, mas baixo, arqueado, que nasce pequeno. Você entende o que eu estou falando? Então, a gente tem essa ferramenta hoje, né? E outra, né? O limousin preto, o cimental preto, você põe na vaca Nelore, vira tudo pretinho. Preto. E aí eles vêm nos olhos do mercado é tudo um só, né? E eles vêm com um comprovante de exame genético, homozigoto preto, homozigoto mocho. Você entende? E antigamente, quem inseminou com Angus antigo, né, vamos falar, o caráter mocho é dominante, não é? Hoje a gente inseminou uma vacada, 10% da batoque. Não, peraí, se o caráter mocho é dominante. 10% da filete branco, não dá? Dá. Da mancha branca no úbero, não dá? Dá. Da pelo branco na cola, não dá? Mas uai. O que está acontecendo? A segunda base genética dos Estados Unidos é cimental preto. Então, a gente pega o Angus, o americano é muito pragmático, né? Isso. Na década de 50, 60, eles começaram a pagar uma bonificação por preto mocho, porque viram que aquela carne era melhor, né? Para fugir do cruzado leiteiro, né? Isso. O que eles fizeram? Padronizaram a pelagem. Fizeram todas as raças preta mocho. Acabou. Entendeu? Então, eles fizeram. Então, não sou contra. Hoje, a segunda base genética dos Estados Unidos é cimental preto. Entende? Então, excelente. Eu tenho uma carcaça grande, não tem de continental, né? Nascendo menor, mochando a maior parte, né? Você concorda comigo? Tá errado. Não. O americano é muito pragmático, né? Da mesma forma que você quer padronizar um rebanho, né? Você tem que flertar com a consanguinidade, né? E tem que assumir uma pompa inglesa, britânica, não é? Que é a escola de formação de raça, né? A escola de padronização, ela é britânica. Sabe, de puro sangue inglês, de foxhound, de qualquer raça. Os ingleses são grandes professores na formação de raças, né? Então, você quer padronizar um gado? Assuma um pouco de alma inglesa. Você concorda comigo? De alma britânica. Você quer desempenho? O pragmatismo americano é interessante, não é? Isso. Você entende o que eu estou falando? Então, às vezes a gente tem que dançar com uma música ou outra. Eu preciso padronizar uma vacada, né? Eu vou usar touros, né, Lore? Uma consanguinidade um pouquinho maior. Genes em comum maior. Tanto se pegar o da mãe, né? Ou do pai, eu vou ter coisas mais parecidas, não é? Você entende o que eu estou falando? Exatamente. Ah, não, eu quero o fluxo de caixa, não me interessa esparramar um pouco mais, né? Eu vou usar a alma americana na tomada de decisão, mais pragmática, você entende o que eu estou falando? Então, vamos pôr desempenho. Tá na mão. Você concorda? Tá na mesa, né? A gente pode ter flexibilidade de conduta, né? Quero padronizar, né? Você tem que ter ideia dos conceitos britânicos, né? Quero produzir, né? Independente se é charolês preto, se é cimental preto, né? Tá aí. No Brasil, o grande campeão da fake corte, Limousin, já foi Limousin preto. Olha. No Brasil. Você entende o que eu tô falando? Assim, então, o que você falou lá no começo, né? Testa um pouquinho. É isso. Usa o Angus, mas faz um pouquinho. Gente, vamos dar cara a tapa. Né? Eu queimei minha língua com muitas coisas, né? Que a gente vem reaprendendo e vem colocando o rabo entre as pernas, no sentido técnico, né? E a gente vem reaprendendo, né? A verdade muda de lugar. Você concorda comigo? A gente está sempre aprendendo. Exatamente. Não é verdade? Então, do mesmo jeito que animal era só boi Nelore castrado, era só boi castrado, não era? Exatamente. Quantos por cento dos machos que a gente vê hoje que são castrados? Você concorda comigo? Mas qual que é a qualidade da carne? Pelo amor de Deus, né? Não tem comparação, não é verdade? Assim, macho castrado, né? Então, é tudo isso, né? Então, a gente vai vendo que a gente precisa ter um jogo de cintura, né? Em cada sistema. O importante é a gente estar sempre aprendendo, né? Em cada sistema, né? O sistema está se incorporando, está criando maturidade econômica, não está? Tá. Maturidade gerencial, né? Processual, operacional. Isso. Processo é uma palavra linda. Eu não acredito em nada apoteótico, sabe? Eu acredito em processo. Né, eu acredito em crescimento, eu acredito em começo, né, em desenvolvimento, né, identificar os gargalos, né, fazer uma leitura, né, ver os problemas e a gente, durante a viagem,
melhorando. Adicionar uma pitadinha de propósito nobre, né, Matheus? Isso a gente pode não mudar o mundo, né? Mas isso dá um Exatamente. combustível para a gente. Né? A gente plantar semente nas pessoas e nos processos, né? Fazer as pessoas pensarem, isso é muito importante. Refletir, né? Refletir e provocar, às vezes incomoda, né? A gente tira a pessoa da zona de conforto dela, não é? Mas a enxurrada de informação que a gente tem hoje, né? É muita informação com pouco filtro. Qualidade de informação é questionável, não é, Marco? Questionável, mas que o gestor, né? O que está com a rédea na mão, ele precisa, sim, se cercar de pessoas boas, de técnicos bons, de informações, de parceiros comerciais, profissionais, né, Matheus? Não tem... Eu acho não que tem como mais. Se no microambiente nosso, né, a gente fomentar essas pessoas e essas ideias, né? Você concorda? É um legado que a gente deixa. Sim. Não é? E essa pessoa tiver a mesma conduta com a rede dele, são tentáculos, né? Que a gente vai semeando, né? A gente tem que acreditar em pessoas de bem, né? Que querem somar. A gente tem que acreditar. Isso faz parte. Não é fácil mudar o mundo, a gente não vai mudar o mundo, mas a gente tem que mudar o nosso micromundo, né? A gente tem que mudar o nosso ao redor. O nosso ecossistema, né? E ensinar as pessoas e conversar e aprender com elas e trocar ideia, né? Nesses dias aí que a gente está no curso, a gente tem que conversar dessa turma especialmente. Está tendo uma interação muito boa, né? E isso é muito bom, parar uma apresentação para discutir, trocar ideia. Aconteceu isso comigo, isso é muito bom. Cada um está num momento de vida, né, Matheus? Cada um está num momento de uma necessidade específica. E eu aprendo, porque a gente vê as queixas, né? O que está assediando aquela pessoa. Você concorda comigo? Ó, eu estou tropeçando aqui, eu estou assediando aqui, eu estou conquistando isso aqui, né? Exatamente. A gente vê uma pessoa com uma conquista e isso emociona a gente, né? Isso dá gasolina para a gente, né? Isso dá querosene para a gente voar, né? Entendeu? Isso é fantástico. Caminhando para o final, Matheus, que enxurrada de informação, né? Que enxurrada de possibilidade, que enxurrada de, vamos dizer assim, né? De ferramentas, de realidades que a gente vive no campo, né? Fazendo o link, né? Teoria prática. Essa ponte que a gente está construindo é muito importante. A gente nunca parar de construir. E dentro das suas verdades, né? Do teu senso crítico aí, do seu capital intelectual, além de pedir para o pecuarista comprar uma balança, que mensagem que você deixa para uma figura pecuarista aí? O que você gostaria de falar para um pecuarista? O que ele precisa abrir os olhos? O que ele poderia desenvolver, talvez, aí, cutucar um pecuarista? Eu acho que se eu tivesse que dar uma mensagem para os pecuaristas, eu ia pedir encarecidamente, né? Vamos medir, vamos profissionalizar, vamos trabalhar a gestão, né? Vamos tomar as decisões não só por essa experiência, que por tanto tempo ela foi suficiente para a pecuária. Nem nas margens de lucro de outrora, né? Essa experiência foi suficiente, mas não é mais. Você concorda? Então a gente tem que medir. A gestão hoje é praticamente medir e tomar decisão com base nisso, né? Com base em parâmetros mensuráveis, né? Então a minha mensagem é essa. A gente fazer uma gestão baseada em métricas, né? Você ter métricas para tomar decisão. Tomar decisão com base nessas métricas, né? Passar a fazer um planejamento, né? Sem uma profissionalização, né? Sem gestão e sem planejamento, a gente vai viver apagando incêndio sempre. Sim. Não é, Viver? Então a gente tem que parar de apagar incêndio, né? Você concorda? E preparar o acero, né? Para as tomadas de decisão, sabe? Antes do fogo entrar, não é verdade? Não que se entrar o fogo a gente não tem que acudir. Mas vamos se preparar, vamos fazer planejamento, né? E o planejamento precisa dessa gestão, né? A margem de lucro diminuiu. Então, o risco aumenta. O que funcionou por tanto tempo pode não funcionar mais daqui para frente, né? Então, a minha mensagem é essa. E para quem vai apagar o fogo ou para quem não vai mais apagar o fogo porque vai ter um planejamento nas pecuárias, para os jovens que estão vindo, para os técnicos, para os veterinários, para os agrônomos, enfim, para o pessoal técnico que vai enfrentar essa batalha de construir a ponte, né? Que cada um vai construir a sua ponte. Entre a teoria e a prática, o que você deixa para eles de mensagem? Se eu tivesse que deixar para eles, eu ia falar, por favor, amem a prática, sabe? Se desenvolvam com a prática, gado, cheiro de gado, fazenda, curral, esse ambiente, sabe? Tenham paixão por isso. Sem paixão não vai na nossa profissão. Porque lá fora faz frio, faz calor, tem poeira, tem sol, tem dificuldade, não tem risco de acidente, a gente passa por riscos físicos, químicos e biológicos, né? Mas tem que ter paixão nisso,
né? É defender a prática. Sempre, sempre, sempre. Sempre a botina suja é a melhor conselheira, né? Sempre a pele queimada do sol, o calo na mão, sempre é o melhor conselheiro, né? Mas não se transformar num técnico por isso, né? Assim, no sentido de não entender o porquê das coisas, sabe? Então, não ficar só repetindo as coisas, né? Entender o porquê delas. Então, não parem de estudar. Não parem de estudar. Cada coisa que acontecer na prática, busquem um motivo que aconteceu. Busquem entender o porquê que saiu do padrão, né? Me lembra aquele menino curioso que ficava observando as coisas, né? Mas busquem ter curiosidade, entender o porquê das coisas, tá? A hora que a gente busca isso, a gente passa a saborear, né, cada descoberta e cada retroalimentação e vira um processo virtuoso, né? A hora que a prática, que a gente se acostuma na prática a entender o porquê da teoria. É verdade. Aí fica fascinante, né? Então essa é a minha dica para o pessoal novo aí, que não tem os janeiros nossos, né? Que não tem as artrites, tendinites, que não tem o Rivotril e o Campari. O Rivotril e o Campari, né? Mas essa é a minha sugestão para os meninos, né? O mundo precisa da gente para se alimentar. A sociedade brasileira precisa do agro, né? E a gente precisa ter paixão por isso. Então vamos plantar essas sementes e no ciclo de cada um tentem capacitar as pessoas, tentem melhorar as pessoas para deixar um legado. A gente deve isso pro agro, que alimenta a gente. Que bom. Eu só tenho a agradecer a sua vinda de Uberaba aqui, mais um uberabense, uberabense da capital do Zebu, por você estar colaborando, compartilhando a sua experiência e ajudando a gente a construir essa ponte também. É um formato, um podcast, um bate-papo, é um formato da gente levar a experiência, Matheus, que a gente está desenvolvendo também para mais pessoas, né? É louvável esse aspecto prático. É fascinante, sabe? Tanto nas aulas, né, nos módulos, quanto no podcast, mas essa demanda do ITVET por prática, né, por valorizar a prática, a botina suja, né, o operacional, quem está fazendo, né? Isso. Não dá para a gente matar a fome lendo um cardápio de restaurante, né? Você concorda comigo? Exatamente, boa. A gente tem que estar lá. E é louvável isso, o ITVET está de parabéns na sua pessoa. Obrigado. E vamos fomentar sempre isso, né? A prática associada com a teoria, né? Mas a prática sempre com a palavra final, né? É o que manda. Muito obrigado, porque só é possível fazer isso com experiência, né, Matheus? E é por isso que eu pensei em você, estar aqui, eu agradeço a sua presença, a tua disponibilidade de participar, de enriquecer mais um pouco, mais um braço nosso. Tamo junto. Eu agradeço muito e... Obrigado a você. E eu espero que você tenha gostado. Muito. Né? Muito. Agora daqui para frente está liberado. Tá. O Campari, Rivotril não. Meu Deus do céu. Obrigado. Esse foi mais um episódio do ITVET na Prática. Obrigado.